Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a minissérie Inside Man, produção britânica com apenas 4 episódios, cada um com 1 hora de duração. Esse suspense foi criado e roteirizado por Steven Moffat, que já produziu e roteirizou séries como Doctor Who e Sherlock. Nela acompanhamos um prisioneiro no corredor da morte nos Estados Unidos, um vigário em sua pacata cidade inglesa e uma professora de matemática que está presa em um porão. O destino desses 3 personagens se cruzam de modo totalmente inesperado. Essa série explora uma teoria, a que todo mundo pode ser um assassino. Basta ter um dia ruim, encontrar um bom motivo e a pessoa certa. Teoria excêntrica, né, gente? Mas será que essa série é boa? Vem comigo que nesse vídeo eu te conto. Aqui faço 2 partes diferentes. Num primeiro momento faço uma análise sem spoilers e num segundo momento faço uma explicação da temporada, ou seja, vai ter spoilers. Se caso você quiser evitar os spoilers desse vídeo ou até mesmo pular diretamente para eles, saiba que os spoilers começam a partir desse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, bora de análise sem spoilers. Em Inside Man temos um suspense dividido em 2 partes diferentes. Uma parte da narrativa acontece nos Estados Unidos e outra na Inglaterra. Essas 2 frentes da história acontecem simultaneamente e contam com uma grande ligação. O criminoso que tá no corredor da morte por ter matado a própria esposa, ironicamente, é especialista em criminologia. Então, mesmo preso, ele tem o seu conhecimento requisitado. Por alguma razão inexplicada, ele tem a autorização do diretor do presídio para prestar serviços para pessoas que estão atrás de respostas sobre crimes. Ou seja, ele é uma espécie de detetive. E uma dessas pessoas que vai atrás dele é uma jornalista inglesa. Ela tem uma amiga que desapareceu e quem sabe esse criminoso pode ajudá-la. E essa personagem é justamente a ponte com a parte inglesa da trama. Nela acompanhamos um vigário que, apesar de ser um homem religioso, é casado e tem um filho adolescente. Acontece que a professora de reforço de matemática do filho dele, que é amiga dessa jornalista, acidentalmente descobre um segredo muito macabro que esse vigário tá escondendo. Esse segredo é pra lá de problemático e pode acabar comprometendo o vigário com a lei. A professora de matemática fica transtornada e quer sair o mais rápido possível da casa desse vigário. Só que ambos estavam agitados e involuntariamente o vigário começa a deixar a professora sem opções de saída. E quando menos esperamos, ela está trancada no porão da casa dele e machucada. E agora, como que esses personagens vão proceder? O vigário sabe que no instante que ele libertar essa professora, ela vai correr para a polícia e contar que não somente sabe um segredo muito macabro, como também foi sequestrada por ele. E a professora, por sua vez, sabe que o vigário não tá confiando nela, então as chances dela sair viva daquele lugar são muito pequenas. Bem, pessoal, a trama de Inside Man contém grandes mistérios, tem suspense, tem uma pitadinha de drama, uma pitadinha de humor e tem um ritmo frenético. Porém, ela também conta com vários pequenos probleminhas. Para começo de história, o modo como o vigário e a esposa dele tomam decisões muito burras e criam uma grande bola de neve. Acontece que o vigário tem uma ética que o impede de dedurar uma pessoa que claramente está cometendo um crime gravíssimo e tem potencial de um dia fazer mal a outras pessoas inocentes. Mas como o vigário sabe também que essa pessoa pode se machucar e não tá muito bem psicologicamente, por conta disso ele decide fazer de tudo para protegê-la. Ou seja, para proteger um criminoso, o vigário decide manter uma mulher inocente trancada no porão da própria casa apenas por conta disso. Entende o problema?
é contraditório. A minissérie tenta desenvolver o argumento que todo ser humano pode se tornar um assassino, mas tudo que assistimos em tela é que todo ser humano é capaz de ser muito burro. Em compensação, também temos muitos personagens inteligentes nessa trama. Por exemplo, o criminoso que assassinou a própria esposa é uma mistura de Sherlock Holmes com uma pitadinha que lembra o professor da série La Casa de Papel. Ele é inteligente, tem boas sacadas, tem um humor ácido e funciona bem, especialmente no começo da série, por conta da dinâmica dele com um serial killer. Mas conforme a trama avança e se aproxima do fim, é inevitável não achar esse personagem um exagerado e forçado. A série tenta vendê-lo como genial, mas nem todas as sacadas dele são geniais. E para falar a verdade, a produção se esforça bastante para transformar uma série de coincidências em algo genial. Também temos outros bons personagens na trama, como a professora que ficou presa. Ela tem uma postura ambígua em vários momentos e ficamos confusos do porquê disso. Mas aos pouquinhos vamos compreendendo que ela sempre esteve um passo à frente do público e também em relação a outros personagens. Já uma personagem que chama a atenção é a esposa do vigário. Ela tem uma malícia para lidar com a situação que o marido criou e ela também tem um ar meio de vilãzinha. Mas ao mesmo tempo, você consegue gostar dela porque é uma personagem marcante. E o curioso é que a jornalista, que é uma personagem super importante e de destaque na trama, acaba sendo bem fraquinha. Ela mais parece uma barata tonta que fica indo de lá pra cá na história sem saber o que tá fazendo. Fora que ela não é carismática e é aquela famosa personagem, não fede nem cheira. Comentando agora sobre o andamento da história, a trama principal deixa algumas pequenas pontas soltas, mas o desfecho dela é satisfatório porque o arco central tem uma conclusão. Mas a trama é sacana e vai lançar uma dúvida em quem assiste que não terá respostas ao longo dos episódios. E é uma dúvida que, por mais que não seja essencial para a trama como um todo, vai deixar todo mundo que assiste se coçando de curiosidade. Além disso, depois que terminou a série, temos uma cena pós-créditos que literalmente escancara as portas para uma segunda temporada. E aí é aquele momento que você deve estar se perguntando: não era uma minissérie? Então pra que lançar possibilidade de continuação? Não sei, não vi necessidade disso, e sem contar que o plot que lançam aí para uma possível segunda temporada é pura encheção de linguiça. Particularmente, eu não me arrependo de ter assistido essa primeira temporada. Eu cheguei a me divertir com ela, só que precisei desligar o cérebro para isso. Agora, dizer que eu iria topar assistir uma segunda temporada nessa mesma pegada, aí já é forçar a amizade, né, gente? Um detalhe mais técnico que não vai passar despercebido por quem assiste é o uso constante de uma musiquinha tema da série. A música é boa, só que toca o tempo inteirinho nos episódios. Bem, no geral, Insideman é uma série divertida, tem pontos positivos que talvez sejam suficientes para te manter preso durante 4 episódios, ou seja, não é uma série necessariamente ruim. Mas falar que é super boa e imperdível, daí já é demais, né? É bem mediana, bem qualquer coisa mesmo. Mas e aí, vai dar uma chance pra série? Se sim, saiba que agora vou para a segunda parte do vídeo, ou seja, com spoilers. E se você não quer ter nenhuma surpresa estragada pra você, beijinhos e tchau, tchau! Agora, se você segue comigo, bora compreender a trama de Insideman. Olha, amados, depois de finalizar Insideman, eu fiquei com sentimentos contraditórios. Ao mesmo tempo que eu amei a genialidade da trama, eu também detestei a burrice de muitos personagens. O ponto de partida dessa história é o Edgar, um sacristão que implora para o vigário esconder para ele um pendrive, pois a mãe dele vai visitá-lo e ela costuma futricar em todas as coisinhas dele. E se ela encontrar esse pendrive, vai dar muito ruim para ele. Olha, tenho que confessar que eu achei esse ponto de partida muito tosco. Por que raios o Edgar não escondeu aquele pendrive literalmente em qualquer cantinho daquela igreja? Era só esconder o negocinho por algumas horas. Por
que ele sentiu a necessidade de entregar aquele pendrive pro vigário? E o pior de tudo, por que a mãe dele iria ter interesse naquele pendrive? Pelo visto, ele não andou escondendo coisas boas, né? E a mãe tem ciência que o filho apronta. E o filho não é uma criança, tá, gente? Não é um coroinha, não. É um homem feito. Acontece que o vigário decidiu esconder esse pendrive e deixou ele num canto aleatório da casa. O que foi bem burro da parte dele, né, gente? Se o sacristão pediu pra ele esconder aquele pendrive, é porque tem coisa ali que não deve ser vista por ninguém. E olha só, não é que o filho adolescente dele pega esse pendrive e entrega pra professora de matemática dele, porque ela precisa de um pendrive pra fazer alguma coisa. E o que essa mulher encontra é medonho, nada mais, nada menos do que pornografia infantil. Isso mesmo. E assim que o vigário descobre isso, ele tenta convencer a mulher que o pendrive não é do filho dele e que tudo aquilo foi uma grande confusão. Mas é compreensível a postura da mulher. Tem que ser muito doente para não ficar bem transtornado com aquelas cenas que ela viu. E é mais do que óbvio que ela tenta vazar daquela casa e ir correndo para falar para a polícia tudo que presenciou. E acidentalmente, enquanto tentava se explicar, o vigário é responsável por fazer ela se machucar. E quando você menos espera, ela tá presa no porão da casa dele. E para piorar tudo, gente, a esposa do vigário, ao descobrir tudo isso, não perde tempo e corre para o Google para pesquisar como matar alguém. A mulher é ligeira. E em paralelo, acompanhamos o tal criminoso que tá no corredor da morte porque matou a esposa e é especialista em criminologia. E assim, como que ele tem tantos clientes e por que ele recebe a autorização do diretor para receber tantas visitas? Não faz sentido isso, gente. Até parece que o diretor da prisão tem uma simpatia por ele. Só que esse assassino não atua sozinho. Ele tem um coleguinha que também está esperando a morte. É um serial killer que tem uma super memória. E com isso, ele acaba servindo como o gravador do criminologista. Esse personagem é relevante ou sequer necessário para a trama? Não, mas serve como alívio cômico. Acontece que a jornalista que vai atrás desse assassino estava interessada em entrevistá-lo por conta dos casos que ele acompanha. Mas durante a passagem dela pelos Estados Unidos, ela acaba percebendo que uma amiga, bem entre aspas, tá? Acabou desaparecendo. E ela percebe que é uma ótima oportunidade de ver esse criminologista em ação. Daí ela pede a ajuda dele, só que ele usa uma cartada de mestre. Ele fala para ela que sim, ela pode acompanhá-lo e vê-lo em ação, mas ela não pode mais tocar no assunto da amiga desaparecida. E a jornalista acaba aceitando, afinal, ela vai conseguir ter material para a matéria dela. E por que será que ele fez esse acordo com ela? Tudo para depois poder jogar na cara dela e falar: "Ahá, eu sabia que você não se importava com sua amiga. Você não tem tantos valores morais assim para me julgar. Sim, esse homem matou a própria esposa, fez pedacinhos dela, sumiu com a cabeça da mulher, mas se acha no direito de julgar alguém." Só que não para por aí. Descobrimos que o tempo inteirinho ele estava investigando sobre a amiga desaparecida da jornalista. E ele concluiu que a única forma dela não constar no registro de pessoas desaparecidas é se ela estivesse sequestrada no exato lugar que precisasse estar antes de ser sequestrada. Afinal, a ausência de fatos também entrega respostas, segundo ele, e com isso ele deduz que ela desapareceu durante o último compromisso dela. E é por isso que ninguém deu falta da personagem, ou seja, a casa do vigário. E como que ele acabou descobrindo toda a agenda da professora? Não sei, a série não fala. O homem tem superpoderes. Com isso, o assassino manda a jornalista voltar para a Inglaterra e quando a gente menos espera, ela tá dentro de um apartamento. E descobrimos que esse apartamento era da super BFF dela. Notamos que as duas eram super amigas, mas tão amigas que a jornalista nem sabia que estava no apartamento da mulher. Ela só descobre isso depois que conversa no telefone com o assassino e ele conta essa informação para ela. Com isso, o criminoso engana o ex-sogro, falando que vai revelar para ele onde está a cabeça da esposa que ele assassinou. Só que durante esse bate-papo, o sogrão acaba descendo a porrada nele. E com isso, o diretor da prisão obriga o sogrão a negociar com o criminoso, já que ele filmou o ato de violência
violência e protege o assassino que tá no corredor da morte. O sogrão, para não ser denunciado para o FBI, é obrigado a investigar a exata localização que o assassino deu para ele. E nesse momento da série, a gente fica meio confuso, porque o tempo inteirinho o assassino tava super tranquilo, tava de boas. Ele sabia que tinha que morrer porque a esposa dele também não escolheu morrer. Então, tá tudo certo, reparação. E aí, do nada, ele começa a tentar negociar aí com o sogrão para viver mais, enfim, vai revelar a cabeça da esposa dele. Não faz muito sentido essas informações. Mas espera só mais um pouquinho, guarda essas informações que mais pra frente tudo vai fazer sentido. Voltando agora para a Inglaterra, a esposa do vigário descobre que foram manipulados pela professora. A mulher estava tentando colocar um contra o outro para fazerem exatamente o que ela queria. Afinal, essa personagem, a professora, é super inteligente. Tão inteligente ao ponto de saber que precisa mijar e deixar sangue por todo o porão, para a polícia futuramente descobrir que ela esteve presente ali. Bem, acontece que ela convenceu o casal sequestrador que poderia ajudá-los a matá-la, já que aparentemente ela não fazia muita questão de viver. E dessa forma, tudo que eles iriam precisar era de mais tempo. Então, precisariam desmarcar uma conversa que ela tinha pelo Skype com a irmã, porque assim ninguém daria falta do sumiço dela, já que ela não estaria furando o bate-papo com a irmã e não teria nenhum outro compromisso agendado. Logo, as pessoas iriam demorar um bom tempo para perceber que ela desapareceu. Eles fizeram isso, entraram no e-mail dela, enviaram um e-mail para a irmã, falando que ela estava com o celular quebrado e iria ficar sumida por uns dias porque iria ficar em contato com a natureza. Mas, depois de muito tempo, a esposa do vigário percebe que foram manipulados pela mulher. Esse tempo inteirinho, o computador da mulher não estava dentro da própria casa dela. Ou seja, quando finalmente percebessem que ela estava desaparecida e fossem até a casa dela, não iriam encontrar o notebook. E por que alguém que iria ficar em contato com a natureza iria levar também o notebook? E é nesse momento que você pensa, se eles estão com o notebook da mulher, também estão com as chaves do apartamento dela. É só ir até o apartamento dela e colocar o aparelho lá. Mas, amados, nada é tão simples quanto aparenta nessa série. Esses personagens são muito burros. A solução é simples, mas eles demoram para chegar nesse raciocínio, viu? Antes disso, tem um mega dramalhão para decidirem onde vão colocar esse notebook. Quando finalmente a esposa do cidadão percebe que pode devolver o aparelho, ela vai até o apartamento da professora e quem ela encontra lá? A BFF da Shopee, a jornalista. Obviamente, a jornalista confronta aquela mulher que apareceu aleatoriamente no apartamento da amiga dela e é nesse momento que a esposa do vigário recebe uma ligação do filho. Dessa forma, ela descobre que o filho está trancado no porão juntamente da professora, já que ele entrou ali por acidente e acabou descobrindo que tinha uma mulher sequestrada no porão da casa dele. O real problema disso, gente, não é o fato do filho dela descobrir que ela e o marido são sequestradores. O maior problema mesmo é que o marido dela tinha colocado um aquecedor de gás quebrado naquele porão para matar a professora. Com isso, a mulher sai que nem uma doida daquele apartamento para tentar salvar a vida do filho, só que ela acaba sendo atropelada e morre. Morreu assim, simples assim. É engraçado, porque ela ficou pesquisando muito sobre como matar alguém e ela falava, né, que é muito difícil matar uma mulher. E no final foi bem fácil para ela morrer. A jornalista seguiu essa mulher e pegou o celular dela após o acidente e acabou encontrando a localização da casa do vigário. Foi até lá com uma parça do assassino norte-americano e acabou encontrando uma cena de filme de terror. Isso porque, instantes antes dela chegar, o vigário abriu a porta do porão e descobriu que o filho estava preso lá esse tempo todo. E por conta do gás, ele estava delirando e deu várias marteladas na professora. O adolescente fugiu e quando a jornalista entra na casa, naquele porão, ela encontra o vigário prestes a terminar de matar a professora. Ela tenta impedir o vigário, só que o homem tá pirado na batatinha. Ele tenta matar ela também. Ele só não matou ela porque um monte de gente aleatória apareceu naquele porão com umas pás. Ué,
Como assim? O que a gente perdeu mesmo? Lembra que o assassino deu pro sogrão a localização da cabeça da esposa dele, filha do sogrão? Pois bem, o assassino armou tudo para alguém ir a mando do sogro dele atrás da professora, enquanto a jornalista deveria estar no apartamento dela esperando o sequestrador da professora ir até aquele apartamento vazio, já que ele tinha ciência que a pessoa que sequestrou a professora sabia que o apartamento dela iria estar vazio. E aí, me conta nos comentários, você achou muito criativa essa solução do roteiro? Genial! Ou então uma grande forçação de barra? Obviamente, depois de tudo isso, o vigário foi preso, mas não somente por ter sequestrado uma mulher, mas também porque ele deve ter sido acusado de pedofilia, já que para proteger o Edgar, ele simplesmente plantou provas comprovando que ele era o pedófilo. E eu te pergunto, por que raios ele iria querer deixar o Edgar livre, leve e solto? Porque assim, se você vê pornografia infantil, sim, você é um pedófilo. E assim, gente, a burrice do vigário é muito grande. Só não é maior que a falta de sorte dele, já que o Edgar decidiu tirar a própria vida e deixou um bilhete de suicídio. Ele fala que o vigário não é um pedófilo, estava protegendo um. E assim a história termina para o vigário. Perdeu a mulher que morreu, foi acusado de pedofilia, de estar protegendo um pedófilo e também de sequestro. E aqui fica a grande lição de moral da história. Não aceite o pendrive de ninguém. Por fim, na cena pós-créditos, descobrimos que a professora está bem e em menos de 2 semanas pegou um avião para os Estados Unidos e quer contratar o homem que a salvou. Ela quer a ajuda do assassino que tem apenas 1 semana de vida antes de ser executado para poder matar o marido. Que marido, gente? Por que ela quer matar ele? Onde estava esse marido o tempo inteiro? Achei desnecessária essa cena pós-créditos porque particularmente não acho que essa história merece uma 2ª temporada. E você? Me conta aqui nos comentários. Me conta também se você ainda tem alguma dúvida sobre Inside Man ou alguma interpretação diferente do que entreguei aqui. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!